E falando de saúde, nos últimos dias veio à tona o assunto sobre uma hepatite misteriosa que está acometendo em crianças, né, que tem como alvo crianças pequenas. E a gente veio aqui para conversar com a doutora Mayra, que é pediatra, vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa doença, os pais estão preocupados. E também uma outra questão aqui na região é de uma espécie de virose, que também está enchendo os hospitais, algo que acaba preocupando bastante. Doutora Mayra, agradeço por conversar conosco. A gente começa falando sobre essa hepatite misteriosa. O que ela tem de diferente das outras, né? E como é que os pais podem cuidar aí para evitar? Quais são os sintomas? Explica um pouquinho para a gente. Pois bem, então, essa hepatite misteriosa, na verdade, ainda não existem evidências de qual o vírus que está provocando e se de fato é um vírus. Os estudos iniciais, os levantamentos iniciais, parecem mostrar que se trata de um adenovírus. Esse adenovírus normalmente causa infecções tanto em adultos quanto em crianças. Claro que nós temos assim 50 tipos de adenovírus. Não se sabe especificamente qual adenovírus seria, se é que é o adenovírus. Normalmente, esse adenovírus pode causar tanto problemas respiratórios quanto problemas gastrointestinais. E parece que, então, um desses adenovírus provoca essa hepatite dita misteriosa, que ainda está sob investigação. A gente tem, no Brasil, cerca de 20 casos. Em Santa Catarina, foi confirmado um caso em Itajaí, uma menina de 7 anos, que está bem. E parece que um segundo caso agora em Camboriú, que está aguardando alguns exames ainda, de um menino de 16 anos, mas também que se encontra bem, estão em casa, os dois, tudo bem. Nesse caso, os sintomas são de uma hepatite, aquela mais conhecida, ou tem alguma coisa diferente aí que os pais devem acender um alerta? Ela tem muitos sinais da hepatite normal que as pessoas conhecem, que é ficar com a pele amarelada, o xixi com a cor escura, que é a cor de Coca-Cola, o cocô fica mais esbranquiçado, mas essa hepatite em especial, ela começa com um quadro de vômitos, diarreia e dor abdominal. Não tem sido relatado muita febre. Quando tem febre em pequena quantidade, e aí depois do quadro ou durante o processo de vômitos e diarreia e dor abdominal, aí sim começam a aparecer os sintomas mais evidentes, mais específicos da hepatite, né? Que seriam essa cor amarelada e o xixi com cor de Coca-Cola. Então, assim, a gente está tendo, como tu mesma falasses, várias viroses na nossa região, dentre elas quadros de vômito e diarreia, que nada tem a ver com o vírus esse ou suposto vírus da hepatite misteriosa, mas não precisamos criar alarme caso a criança não tenha esses sinais característicos de ficar com a cor amarelada na pele, de a criança não conseguir controlar os vômitos e a dor abdominal, de a criança começar a fazer o xixi escuro. Por quê? Dentre outras viroses, nós temos o vírus sincicial respiratório, que se espalhou na nossa região e hoje é a maior causa de preocupação e internações nos nossos hospitais. Esse vírus ele provoca bronquiolite, principalmente em bebês abaixo de 2 anos, causando falta de ar, dificuldade respiratória, muitas vezes precisando de internação. Mas temos também outros vírus de laringite, provocando tosse, que a gente chama de tosse de cachorro, e alguns vírus provocando também vômito e diarreia. Então, na verdade, nós estamos vivendo um período com uma mescla de vírus atingindo principalmente as crianças. Por isso que a gente recomenda que as pessoas talvez voltem a ter mais cuidados quando a gente tinha, na época da epidemia, né, onde tinha mais cuidado com higiene com as mãos, se a criança está com sintoma respiratório, procurar evitar espirrar ou até colocar a máscara novamente para tentar coibir um pouquinho essa quantidade de vírus que está circulando atualmente.
Certo, então são, na verdade, dois assuntos que acabam se mesclando, né? Aqui na nossa região, então, uma alta procura de pais levando crianças com esses sintomas de virose, né? Uma espécie de virose, e também tem a preocupação com esse caso da hepatite misteriosa, que já foi confirmado um caso aqui em Santa Catarina, como a doutora falou também, e acende esse alerta. Doutora, muitos pais, muita gente, né? Eu já vi perguntando, agora, logo depois que a pandemia está mais controlada, as crianças, aparece essa doença para as crianças também. E muito se falou na questão da vacina. Né? Crianças que foram vacinadas, apareceu esses casos agora. Tem alguma relação? Qual a orientação médica em relação a isso? Então, muito bem perguntado. Não. Todos os estudos indicam que em nada tem a ver com a vacinação, até porque desses 200 casos catalogados até agora no mundo, a grande maioria dessas crianças não havia recebido nenhum tipo de vacina contra o coronavírus. Tá? Então, já se afastou a possibilidade de a vacina estar implicada nesse tipo de hepatite misteriosa. Quanto ao próprio coronavírus, apresentou aí uma porcentagem pequena de crianças que tinham realmente coronavírus durante o processo da hepatite, era uma quantidade pequena. Mas a grande quantidade, a quantidade maior de casos positivos foi justamente deste adenovírus, que é este outro vírus. Por isso a suspeita de que a etiologia envolvida, né, o fator causador seja esse adenovírus. Mas ainda está em fase de estudos, de pesquisas, para ver se, por exemplo, existe o adenovírus e algum outro fator na criança, ou uso de um medicamento, ou alguma coisa, que acabe provocando essa hepatite, já que as crianças já conheciam esse vírus. Né? Esse vírus ele não é estranho, não é um vírus diferente como o coronavírus. Né? Então, é isso que não está se entendendo. Por que um vírus que habitualmente já tinha contato com o ser humano, de repente, começou a ficar agressivo dessa forma, e em especial nas crianças. Por isso, desse termo, a hepatite misteriosa, então? Por isso, o termo hepatite misteriosa. Exatamente. Então tá certo, doutora Mayra, obrigada pelas informações. Doutora Mayra, que é pediatra, explicando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo agora, né, com foco nas crianças, essa questão de virose e hepatite misteriosa também, mas a gente vai seguir acompanhando, e a orientação, claro, é para que os pais estejam atentos aí, tomando todos os cuidados para evitar mais uma doença, mais um problema de saúde.